Olá, queridos. Bem-vindos a mais uma história que vai tocar profundamente seu coração. Você acredita que o amor pode renascer mesmo depois da perda? Que nunca é tarde demais para sentir aquele frio na barriga, aquela vontade de se entregar completamente a alguém? Hoje eu trouxe uma história especial sobre segundas chances, sobre dois corações maduros que descobrem que a vida ainda tem muito a oferecer. Uma história sobre redescobrir o amor, a paixão e a intimidade em uma fase da vida onde muitos acreditam que isso já passou. Esta é a história de Helena e Ricardo, ela viúva, ele divorciado. Dois corações feridos que se encontram em um retiro de verão e descobrem que o amor verdadeiro não tem idade, não tem prazo de validade, e pode ser ainda mais intenso quando você finalmente aprende a ser livre. Antes de começarmos, se você acredita em segundas chances e ama histórias que celebram o amor em todas as suas formas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta nos comentários, você acredita em recomeços? Já viveu ou conhece alguém que encontrou o amor novamente depois de uma perda? Compartilhe comigo. Agora respire fundo, abra seu coração, e vamos descobrir juntos como Helena e Ricardo provaram que nunca é tarde para ser feliz. Helena Mendes observava a estrada sinuosa que levava ao Vale Sereno, um retiro nas montanhas de Minas Gerais. Aos 52 anos, ela ainda se perguntava o que estava fazendo ali. Sua filha, Camila, havia praticamente a forçado a se inscrever. Mãe, já faz 4 anos. O papai não ia querer te ver assim, vivendo como uma sombra. 4 anos desde que Paulo havia partido. 4 anos desde que o câncer levou o homem com quem ela havia sido casada por 28 anos. 4 anos vivendo no automático, apenas existindo. O retiro era especializado em renascimento pessoal, meditação, yoga, workshops de autoconhecimento e atividades ao ar livre. 2 semanas de desconexão do mundo. Helena não tinha certeza se estava pronta, mas sua filha já havia pago, e desistir pareceria covarde. Ela estacionou seu carro no pequeno chalé que seria sua casa pelos próximos 15 dias. O lugar era encantador, rodeado de montanhas verdes, com um lago cristalino ao centro e chalés de madeira espalhados harmoniosamente pela propriedade. Estava pegando suas malas quando uma voz grave e gentil a surpreendeu. Precisa de ajuda? Helena se virou e encontrou um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanho escuros penetrantes e um sorriso gentil. Ele devia ter uns 55 anos, mantinha-se em boa forma, e havia algo de familiar em seu rosto que ela não conseguia identificar. Obrigada, mas consigo. Ricardo. Ricardo Novaes. Ele estendeu a mão, e quando ela a apertou, sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Chalé 7, logo ali. Helena. Chalé 5. Eles ficaram parados ali por um momento que se estendeu mais do que o natural, mãos ainda unidas, até que Helena se deu conta e se afastou rapidamente, corando. Bem, até mais tarde, imagino. Ela disse, pegando suas malas apressadamente. Até mais tarde, Helena. A forma como ele disse seu nome fez algo se revirar em seu estômago. Algo que ela não sentia há muito tempo. A primeira atividade do retiro era uma roda de apresentação ao redor da fogueira. 15 pessoas, todas ali buscando algo: cura, clareza, paz, recomeço. Helena sentou-se em uma das cadeiras de madeira, enrolada em um xale grosso contra o frio da noite na montanha. Ela escutava as histórias dos outros participantes quando Ricardo sentou-se ao seu lado. Fugindo de mim? Ele sussurrou com um sorriso. O quê? Não. Estou brincando. Ricardo riu baixinho, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele não estava totalmente brincando. Quando chegou a vez de Helena, ela se levantou com as pernas trêmulas. Eu sou Helena. Tenho 52 anos, sou professora de literatura aposentada. Ela fez uma pausa, as palavras seguintes custando a sair. Sou viúva há 4 anos. Estou aqui porque preciso aprender a viver de novo. Houve murmúrios compreensivos, e ela se sentou rapidamente, sentindo os olhos de Ricardo sobre ela. Quando foi a vez dele, Ricardo se levantou com uma confiança natural. Ricardo Novaes,
56 anos, arquiteto ainda na ativa. Sua voz era firme, mas Helena percebeu a tensão em seus ombros. Divorciado há 2 anos, depois de um casamento de 30 anos. Estou aqui porque percebi que passei tanto tempo construindo a vida que achava que deveria ter, que esqueci de viver a vida que realmente queria. Seus olhos encontraram os de Helena, e algo passou entre eles. Reconhecimento, empatia, uma conexão silenciosa de 2 pessoas que entendiam o peso da perda. Mais tarde, quando a roda se dissolveu e todos se dirigiam ao chalés, Ricardo alcançou Helena no caminho. Helena, posso fazer uma pergunta estranha? Pode. Você estudou no Colégio Santa Cecília, em Belo Horizonte? Helena parou, olhando para ele com atenção. E então veio à memória, como um relâmpago. Ricardo Novaes do 3º ano? Você lembra? Ele riu, um som genuíno de surpresa e alegria. Meu Deus! Helena levou a mão à boca. Isso foi há mais de 35 anos. 37, para ser exato. Ricardo sorriu, e agora ela podia ver o garoto tímido que costumava sentar 3 fileiras atrás dela na aula de matemática. Você tinha aquele cabelo comprido, sempre estava lendo. E você era o garoto quieto que desenhava prédios nas margens dos cadernos. Eles riram juntos, o som quebrando a tensão inicial. Que pequeno é o mundo. Helena disse, ainda processando a coincidência. Ou que grande é o destino. Ricardo respondeu, seus olhos fixos nela com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina suave de atividades. Yoga ao amanhecer, café da manhã comunitário, workshops durante o dia e atividades livres à tarde. Helena descobriu que, por mais que tentasse evitar, sempre acabava perto de Ricardo. Na aula de pintura em aquarela, ele sentou-se ao seu lado. Confesso que não tenho talento nenhum para isso. Ele disse, olhando para sua tela onde uma tentativa de montanha parecia mais uma mancha verde. Helena riu, olhando para sua própria tentativa de capturar o lago. Também não. Meu marido sempre dizia que eu deveria me manter na literatura e deixar as artes visuais para outros. Houve um silêncio desconfortável. Era a primeira vez que ela mencionava Paulo desde a apresentação. Sinto muito pela sua perda. Ricardo disse suavemente. Deve ter sido um bom homem. Foi. Helena respondeu, e para sua surpresa, não sentiu a dor habitual ao falar dele. Era professor de história, apaixonado por livros antigos. Nos conhecemos na biblioteca da universidade. Uma história bonita. Era. Ela olhou para ele. E você? O que aconteceu com seu casamento? Ricardo suspirou, colocando o pincel de lado. Márcia e eu crescemos em direções diferentes. Ela queria a vida perfeita, casa grande, clube, festas. Eu queria viajar, conhecer o mundo, construir coisas que importassem. No final, percebi que estávamos vivendo como colegas de quarto, não como casal. Ele fez uma pausa. E então descobri que ela estava tendo um caso há 2 anos. Ricardo, está tudo bem. Na verdade, foi um alívio. Significava que não era só eu que estava infeliz. Ele olhou para suas mãos. Mas o pior foi perceber quantos anos eu desperdicei fingindo estar feliz. Helena tocou sua mão impulsivamente, e Ricardo virou a palma para cima, entrelaçando seus dedos. Nenhum dos dois se moveu para desfazer o contato. Não foram desperdiçados. Ela disse. Você aprendeu quem você é. E quem não quer ser. Ricardo sorriu, apertando suavemente a mão dela. Obrigado. No 5º dia, o retiro organizou uma trilha até uma cachoeira escondida na montanha. Helena hesitou, ela não era mais jovem. Suas juntas reclamavam em manhãs frias. Mas Ricardo apareceu em sua porta com 2 bastões de caminhada e um sorriso encorajador. Vamos juntos. No nosso ritmo. A trilha era desafiadora, mas a companhia tornava tudo mais leve. Eles conversavam sobre tudo, livros favoritos, filmes que os marcaram, lugares que queriam conhecer, sonhos que haviam guardado em gavetas empoeiradas. Sempre quis conhecer Machu Picchu. Helena confessou enquanto paravam para descansar.
Paulo não gostava muito de viajar, preferia a rotina. Eu também quero conhecer, Ricardo disse, seus olhos brilhando. Que tal irmos juntos? Helena riu, mas havia algo em seu tom que sugeria que ele não estava totalmente brincando. Você acabou de me conhecer. Tecnicamente, te conheço há 37 anos. Ele contra-argumentou com um sorriso. Só tivemos um longo intervalo na conversa. Quando chegaram à cachoeira, Helena ficou sem fôlego. A água caía de uma altura impressionante, criando um poço cristalino cercado por rochas e vegetação exuberante. Era mágico. Vale a pena a cada passo. Ela disse, maravilhada. Sim, Ricardo concordou, mas não estava olhando para a cachoeira. Estava olhando para ela. Alguns dos participantes mais jovens do retiro tiraram as roupas e pularam na água. Helena observava com uma pontada de inveja. Ela não tinha mais o corpo de quando era jovem. As marcas do tempo eram evidentes. Como se lendo seus pensamentos, Ricardo se aproximou. Quer nadar? Eu? Não trouxe roupa de banho. Nem eu. Ele começou a tirar a camisa, revelando um físico ainda forte, embora com as marcas naturais da idade. Alguns pelos grisalhos no peito, uma pequena barriga. Mas quem se importa? E então, para sua própria surpresa, Helena começou a tirar seu vestido leve. Por baixo, ela usava uma calcinha e sutiã simples. Não era sensual, não era perfeito, mas era real. E quando viu a forma como Ricardo a olhava, com desejo genuíno, com admiração, ela se sentiu bonita pela primeira vez em anos. Eles entraram na água juntos, o frio inicial dando lugar a uma sensação revigorante. Helena riu, verdadeiramente riu, enquanto nadava, sentindo-se viva de uma forma que havia esquecido ser possível. Ricardo nadou até ela, e de repente estavam muito próximos, água até o peito, olhos fixos um no outro. Helena, ele começou, sua voz rouca. Posso te beijar? Em vez de responder, ela fechou a distância entre eles, pressionando seus lábios contra os dele. O beijo foi diferente de qualquer coisa que ela se lembrava. Não tinha a urgência inexperiente da juventude, mas uma plenitude profunda, uma certeza. As mãos de Ricardo foram para sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela passou os braços ao redor de seu pescoço, esquecendo completamente onde estavam. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, sorridentes como adolescentes. Isso foi... Helena começou. Incrível? Atrasado? Perfeito? Ricardo completou. Tudo isso. Naquela noite, Helena não conseguia dormir. Seu corpo zumbia com sensações que pensava ter enterrado com Paulo. Desejo. Antecipação. Nervosismo. A batida suave em sua porta a fez pular. Ela abriu e encontrou Ricardo, descalço, usando apenas uma calça de linho e uma camiseta, os cabelos bagunçados. Eu sei que é tarde, mas eu não consigo parar de pensar em você. Ele disse, vulnerável e honesto. E se você quiser que eu vá embora, eu vou. Sem ressentimentos. Mas eu precisava te dizer que não senti algo assim há anos. Décadas, talvez. Helena o puxou para dentro, fechando a porta atrás dele. Eu também. Eles ficaram parados ali, a tensão sexual preenchendo o pequeno espaço. Ricardo ergueu a mão, acariciando o rosto dela com uma delicadeza que a fez tremer. Você é linda. Ele sussurrou. Cada linha, cada marca. Linda. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ninguém a havia feito sentir assim desde... Nunca, talvez. Nem mesmo Paulo, por mais que o amasse, tinha essa intensidade, essa presença absoluta. Ricardo, eu não sei se... Ela hesitou. Já faz tanto tempo. Meu corpo não é mais. É perfeito. Ele a interrompeu, beijando sua testa, suas têmporas, o canto de sua boca. Você é perfeita. E então eles pararam de falar. Ricardo a guiou suavemente até a cama, cada movimento deliberado, atencioso. Ele tirou sua camisola com mãos reverentes, beijando cada pedaço de pele revelada. Helena sentiu uma timidez inicial,
mas a forma como ele a adorava com os olhos e as mãos dissipou qualquer insegurança. Ela, por sua vez, explorou o corpo dele com uma curiosidade que a surpreendeu. Não era o corpo perfeito de revistas, era real, marcado pela vida, e exatamente por isso era mais bonito. Cicatrizes, pelos grisalhos, a suavidade da idade. Tudo parte da história dele. Quando finalmente se uniram, foi com uma lentidão quase dolorosa. Ricardo a olhava nos olhos, sussurrando seu nome como uma prece, e Helena se perdeu na sensação de ser verdadeiramente vista, verdadeiramente desejada. Não foi apressado ou acrobático. Foi íntimo, profundo, uma dança de dois corações que já haviam amado e perdido, que sabiam o valor de cada momento. Eles se moviam juntos com uma sincronia que vinha não da experiência um com o outro, mas do entendimento mútuo de que esse era um presente, não uma garantia. Quando chegaram ao clímax, foi juntos, agarrados um ao outro como se fossem a única coisa real no mundo. Depois, deitados entrelaçados sob os lençóis, Ricardo traçava padrões preguiçosos nas costas de Helena. Não me arrependo. Ela sussurrou na escuridão. Nem eu. Ricardo beijou seu ombro. Na verdade, só me arrependo de não ter encontrado você antes. Talvez não fosse a hora certa antes. Talvez. Ele a puxou mais para perto. Mas agora é. Os dias seguintes foram uma revelação. Helena e Ricardo não escondiam mais sua conexão. Caminhavam de mãos dadas, compartilhavam refeições, participavam das atividades juntos. Alguns participantes sorriam com aprovação, outros sussurravam, mas eles não se importavam. Uma tarde, durante uma sessão de terapia em grupo sobre libertar-se do passado, Helena finalmente colocou em palavras o que sentia. Eu amei meu marido. Ela disse, a voz firme. E uma parte de mim sempre vai amá-lo. Mas percebi que estava usando o luto como desculpa para não viver. Ela olhou para Ricardo. Eu me convenci de que ser feliz de novo seria uma traição à memória dele. Mas não é. Paulo me amava, e ele teria querido que eu fosse feliz. Ricardo apertou sua mão, seus próprios olhos úmidos. Quando foi sua vez, ele também se abriu. Durante meu casamento, eu me escondi. Fingi ser quem Márcia queria que eu fosse, e no processo, perdi quem eu realmente era. Ele fez uma pausa. E quando o casamento acabou, fiquei tão focado em reconstruir minha carreira, minha imagem, que esqueci de reconstruir a mim mesmo. Ele olhou diretamente para Helena. Mas aqui, com você, eu me sinto completo pela primeira vez. Me sinto visto. E isso me assusta, porque significa que tenho algo a perder de novo. Helena entendeu perfeitamente. A vulnerabilidade de se abrir, de arriscar o coração novamente, era aterrorizante. Mas também era libertadora. Na segunda semana do retiro, eles decidiram fazer algo completamente fora de suas zonas de conforto. Rapel. O retiro oferecia uma descida de 30 metros em um penhasco seguro, mas desafiador. Helena olhou para o abismo e sentiu seu estômago revirar. Eu não sei se consigo. Consegue. Ricardo estava ao seu lado, já equipado. E eu vou estar logo atrás de você. Com as pernas tremendo, Helena se posicionou na beirada. O instrutor checou seu equipamento pela terceira vez. Ela respirou fundo e começou a descida. Foi aterrorizante e exultante ao mesmo tempo. A cada passo, ela sentia que estava deixando algo para trás. Medos, inseguranças, a versão dela que achava que sua vida já havia acabado aos 52. Quando seus pés tocaram o chão, ela gritou de alegria pura, e Ricardo estava lá embaixo esperando, pegando-a em seus braços e girando-a no ar. Você é incrível. Ele a beijou, ali mesmo, na frente de todos. Eu sei. Ela riu, sentindo-se invencível. Naquela noite, em seu chalé, eles haviam basicamente se mudado para o dele, que era maior. Eles fizeram amor novamente, mas dessa vez com uma alegria, uma liberdade que não existia antes. Eles riam, exploravam, não tinham medo de serem imperfeitos ou desajeitados. Ricardo mostrou a ela exatamente o que lhe dava prazer, e ela fez o mesmo, sem vergonha ou timidez. Era uma revelação. Sexo não precisava ser como nos filmes, não precisava ser perfeito.
Precisava ser real, honesto, conectado. Depois, bebendo vinho em copos plásticos e enrolados em cobertores na varanda, observando as estrelas, Helena descansou a cabeça no ombro dele. Estou apavorada. Ela confessou. Por quê? Porque isso acaba em 3 dias. E então voltamos para a vida real. Para nossas cidades, nossas rotinas. E não sei se isso. Ela gesticulou entre eles. Sobrevive lá fora. Ricardo ficou quieto por um momento. Helena, eu moro em São Paulo. Você mora em Belo Horizonte. São 4 horas de distância. Eu sei. E eu tenho um filho que me visita aos fins de semana. Você tem uma filha que depende de você. Eu sei. E nós dois temos histórias, bagagens, cicatrizes. Helena virou-se para olhá-lo, confusa para onde ele estava indo. Ricardo pegou seu rosto entre as mãos. E nada disso importa. Porque pela primeira vez em décadas, eu sei exatamente o que quero. E o que eu quero é você. Todos os dias, de todas as formas possíveis. Vamos descobrir a logística. Vamos fazer dar certo. Ricardo, eu sei que é rápido. Sei que deveria ser prudente, razoável. Mas passei anos sendo prudente e razoável, e me fez infeliz. Ele beijou sua testa. Quero ser imprudente com você. Quero ser irracional. Quero viver o que me resta com toda a intensidade possível. Helena sentiu algo se abrir em seu peito. Esperança, medo, amor, tudo misturado. Eu também quero. No penúltimo dia do retiro, ambos fizeram uma videochamada com seus filhos. Primeiro Ricardo ligou para o filho, Bruno, de 28 anos. Pai? Você está brilhando. Bruno disse, surpreso. Estou feliz, filho. Ricardo sorriu. E tem algo que eu preciso te contar. Conheci alguém. Houve um silêncio. Então Bruno sorriu amplamente. Finalmente. Pai, já era hora. Eles conversaram sobre Helena, e Bruno estava genuinamente feliz, aliviado até. Só quero que você seja feliz, pai. Você merece isso. Quando foi a vez de Helena ligar para Camila, ela estava mais nervosa. Filha, eu preciso te contar uma coisa. Camila arregalou os olhos quando Helena explicou sobre Ricardo. Mãe! Ela quase gritou. Você tem um namorado? Eu acho que sim? Mãe, estou tão orgulhosa de você. Camila tinha lágrimas nos olhos. Eu só queria que você vivesse de novo. Que se permitisse ser feliz. Você não acha que é muito cedo? Muito rápido. Mãe, você tem 52 anos, não 18. Sabe o que quer. E se esse homem te faz feliz, então ele já tem minha aprovação. Mas ele sabe que se machucar você, vai ter que responder para mim. Certo? Helena riu, chorando também. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Agora me põe para falar com esse Ricardo. Preciso fazer perguntas. Helena colocou Ricardo na chamada, e observou divertida enquanto sua filha o submetia a um interrogatório que era ao mesmo tempo intimidante e cheio de carinho. Ricardo respondeu a tudo com honestidade e bom humor, e no final, Camila declarou. Ok, você passa no teste. Mas está avisado. Minha mãe é preciosa. Eu sei. Ricardo disse, olhando para Helena com aquele olhar que a derretia. Eu sei exatamente quão preciosa ela é. A última noite do retiro foi uma celebração. Fogueira, música ao vivo, dança. Helena estava nos braços de Ricardo, movendo-se lentamente ao som de uma música romântica, quando ele sussurrou em seu ouvido. Venha comigo no fim de semana que vem. Para onde? Para ti. Vamos alugar uma pousada à beira-mar, caminhar pelo centro histórico, comer bem, fazer amor. Ele beijou seu pescoço. Ou podemos ficar só fazendo amor. Também funciona. Helena riu, mas seu coração acelerou. Ricardo, eu. Diga sim. Por favor, diga sim. Sim. Mais tarde, em seu chalé, eles fizeram amor uma última vez naquele lugar que havia mudado suas vidas. Foi intenso, apaixonado, desesperado, como se quisessem gravar cada sensação na memória.
Ricardo tomou seu tempo explorando cada centímetro do corpo dela, beijando lugares que Paulo nunca havia beijado, fazendo-a sentir coisas que não imaginava mais ser possível. E ela retribuiu, descobrindo o que o fazia gemer, o que o levava ao limite. Quando finalmente se uniram, foi com os olhos abertos, olhando um para o outro, vendo realmente um ao outro. E quando ele sussurrou "Eu te amo" pela primeira vez, Helena não hesitou. "Eu também te amo." Eles chegaram ao êxtase juntos, agarrados um ao outro, e depois permaneceram assim, recusando-se a se separar, como se a proximidade física pudesse garantir que isso era real, que não ia desaparecer com o amanhecer. A manhã da partida chegou rápida demais. Helena empacotava suas coisas quando Ricardo entrou em seu chalé sem bater. "Não quero que isso acabe," ele disse sem preâmbulo. "Não vai acabar." Helena largou suas roupas e foi até ele. "Vamos fazer dar certo." "Como?" Pela primeira vez, ele parecia vulnerável, incerto. Helena pegou seu rosto entre as mãos. "Vamos ser criativos. Fins de semana alternados, você em BH ou eu em SP. Videochamadas todas as noites. Viagens juntos." Ela sorriu. "Machu Picchu, lembra?" Ricardo riu, a tensão deixando seus ombros. "Você está falando sério?" "Completamente." Ela o beijou suavemente. "Ricardo, eu passei 4 anos convencida de que minha vida tinha acabado. Você me mostrou que ela apenas estava esperando para recomeçar. Não vou desistir disso. Não vou desistir de você. Eu te amo." Ele disse, como se as palavras não fossem suficientes para o que sentia. "Eu sei." Helena sorriu. "E eu te amo também." O apartamento em São Paulo era menor do que Helena estava acostumada, mas era perfeito. Ficava no mesmo prédio de Ricardo, 3 andares abaixo. Eles haviam decidido que, por enquanto, manteriam apartamentos separados, cada um precisava de seu espaço, de sua independência. Mas as chaves ficavam guardadas nos bolsos um do outro, e raramente dormiam sozinhos. Helena havia conseguido uma posição como professora de literatura em uma universidade particular, e estava amando. Ricardo havia fechado uma parceria com uma ONG para construir casas populares sustentáveis. Naquele sábado, eles estavam na cozinha de Ricardo, preparando o jantar juntos. Camila e Bruno viriam conhecer o apartamento, e pela primeira vez, as duas famílias se encontrariam. "Nervosa?" Ricardo perguntou, passando os braços ao redor da cintura de Helena por trás. "Um pouco." "E você?" "Também." Ele beijou seu pescoço, mas mais animado do que nervoso. A campainha tocou, e logo a sala estava cheia de risos, conversas e o barulho reconfortante de família. Camila e Bruno se deram bem imediatamente, trocando histórias constrangedoras sobre os pais. Helena observava tudo com o coração cheio. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora e eles estavam enrolados no sofá, um copo de vinho na mão, Helena suspirou satisfeita. "Sabe o que é engraçado?" "O quê?" "Eu passei tanto tempo pensando que minha vida já tinha acontecido, que os melhores momentos já tinham passado." Ela virou-se para olhá-lo. "Mas eu estava errada. Os melhores momentos estão acontecendo agora." Ricardo sorriu, aquele sorriso que ainda a fazia derreter. "Para mim também." Ele pegou a mão dela, beijando seus dedos. "Aliás, falando em melhores momentos, para ti no próximo fim de semana ainda está de pé?" "Não perderia por nada." "Ótimo. Porque depois de Paraty, pensei que poderíamos começar a planejar Machu Picchu." Helena riu, beijando-o profundamente. "Planejamos. Mas por agora." Ela se levantou, puxando-o pela mão em direção ao quarto. "Tenho outros planos para você." Ricardo a seguiu sem hesitar, e enquanto fechavam a porta do quarto, deixando o mundo lá fora, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um segundo amor que era tão intenso, tão verdadeiro, quanto um primeiro, mas com a sabedoria e a coragem que só a vida pode ensinar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para amar de novo. Nunca é tarde para ser completamente, intensamente, vulnerável e gloriosamente feliz. E assim termina a história de Helena e Ricardo, uma prova de que o amor não tem idade,
não tem prazo de validade, e pode ser ainda mais bonito quando você já viveu o suficiente para reconhecer sua preciosidade. Espero que essa história tenha tocado seu coração e mostrado que nunca é tarde demais para ser feliz, para se apaixonar de novo, para viver intensamente. A vida não termina aos 50, aos 60, aos 70, ela apenas se transforma, e pode ser tão ou mais bela do que antes. Se essa história emocionou você, deixe seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative aquele sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Agora eu quero saber de você nos comentários. Você acredita em segundos amores? Já viveu ou conhece alguém que encontrou a felicidade novamente depois de uma perda? Ou talvez você esteja passando por isso agora. Conte sua história aqui. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E se você tem alguém especial na sua vida que passou por perdas e está hesitando em abrir o coração novamente, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para encontrar coragem. Lembre-se, você merece ser feliz. Você merece amor. Você merece viver plenamente, independente da sua idade ou das suas cicatrizes. Como Helena e Ricardo provaram, os melhores capítulos da sua vida podem estar apenas começando. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Sua presença aqui significa tudo para mim. Nos vemos na próxima história, e lembre-se, nunca desista do amor, porque o amor nunca desiste de você. Um abraço enorme, e até a próxima.